Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Item 3. Naquela hora, chegaram-se a Jesus seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo que, se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Mateus 18, 1-5. Tem algumas traduções que falam como esta criança, tá? Item 4. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que queres tu? Respondeu ela: Dize que estes meus 2 filhos se assentarão no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E respondendo Jesus, disse: Não sabeis o que me pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. Jesus disse: É verdade que haveis de beber o meu cálice, mas, pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim conceder-vos. Mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercem sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus 20, 20-28. Então, vocês percebem, né, que com estas falas, Jesus estava realmente deixando claro ao que ele veio. E deixando claro que só Deus pode determinar quem vai estar ao lado de Jesus, né? Deixou claro também o quê? Que quem quiser poderá seguir Jesus. Por isso que ele pergunta: Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E os 2 disseram: Podemos. Então, qualquer um de nós que quiser poderá seguir Jesus. E, se for o caso, até passar por todas as situações, porque as missões, não vou dizer provações, mas as missões que Jesus passou. Basta que nós nos evoluamos até este ponto e tenhamos a vontade soberana para isso, né? Agora, para chegarmos ao patamar de estar realmente governando o orbe como Jesus, depende de uma designação superior. Outra coisa que ele diz: quem quiser ser o maior, que seja o vosso servidor, que está muito relacionado ao item 3. Né? Todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno, será o maior. Então, é necessário que nós nos humilhemos. Eu gosto muito do termo que um amigo meu e eu inventamos, que nós nos humildemos, para deixar bem claro que é o sentido da humildade, que é isso que a gente tem que aprender a praticar. Item 5. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado, em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam ali observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes esta parábola. Perdão. Quando fores convidado a alguma boda,
não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais considerada que tu, convidada pelo dono da casa, e que vindo este, que convidou a ti e a ele, te diga, dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, irás buscar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto então de glória, na presença do que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Lucas 14, 1, 7 a 11. Bom, isso aqui continua o mesmo ensinamento de humildade que ele começou nos itens anteriores, né? E que temos que ter em vista que todo aquele que consegue ser humilde vai ser reconhecido e só vai ganhar com isso. Entretanto, o orgulhoso, na primeira oportunidade que existir, vai ser rebaixado. Item 6. Opa! Estes ensinamentos estão de acordo com o princípio de humildade, que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou com estas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Ele toma uma criança como exemplo da simplicidade de coração e diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, ou seja, que não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de ser infalível, que não for arrogante, que não for orgulhoso, que não se achar melhor do que os outros. O mesmo pensamento fundamental se encontra neste outro ensinamento, que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E também neste, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando-os, e mostrando-nos que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra. E frequentemente são bem pequenos lá aqueles que foram os maiores e os mais poderosos na terra. É que os primeiros levaram ao morrer aquilo que faz unicamente a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes. Enquanto os outros tiveram que deixar o que fazia sua grandeza na terra e que não se leva: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza. Não tendo nenhuma outra coisa, chegam ao outro mundo sem nada, como náufragos infelizes que perderam tudo, até mesmo suas roupas. Conservaram apenas o orgulho, que torna sua nova posição ainda mais humilhante, pois veem acima deles, resplandecentes de glórias, aqueles que humilharam na terra. E nota do editor: náufrago é o que sofreu um acidente marítimo, neste caso de forma figurada, quer dizer o quê? O decadente, um pobre coitado por aí, né? Mais uma vez, me lembro da parábola do Lázaro e do mal rico, né? E que Lázaro pedia sobras de comida do rico, e este se negava a dar-las a Lázaro. Então, Lázaro morreu em seu portão e foi recebido por Abraão. E este mal rico morreu logo em seguida e foi parar no que seria o fogo do inferno, de onde olhou bem para o alto e pediu a Abraão: mande Lázaro trazer água para mim. E Abraão disse: não é possível, pois estamos muito longe. E logo em seguida, Lázaro foi recebido por Jesus.
de uma forma bem simplificada, porque eu já contei essa parábola em outro trecho de estudo do Evangelho. Mas demonstra muito porque Lázaro, ele era humilde, ele era caridoso, ele fazia todo o bem que ele podia aos próximos, mesmo ele estando todo coberto de chagas, de machucados, ele tentava auxiliar os outros, pedia comida não só para si, mas para as viúvas, para as pessoas doentes, né? Então, ele se humilhou o máximo que foi possível disso acontecer. Enquanto o mal rico se orgulhava, era orgulhoso, era arrogante, não queria nem dividir as sobras de comida com os outros, tá? O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação deste princípio, o das encarnações sucessivas, nas quais aqueles que foram mais elevados em uma existência terrena são rebaixados à última categoria na existência seguinte, caso tenham sido dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis o primeiro lugar na terra, nem vos coloqueis acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Isso significa que nós não podemos buscar condições melhores na Terra? Não. Isso significa que nós devemos deixar de tentar crescer, por exemplo, estudando, ou às vezes conseguindo uma promoção no emprego, ou qualquer coisa do gênero? Não. Significa que nós temos que trabalhar os nossos caminhos com humildade. Então, podemos e devemos tentar nos melhorar o tempo inteiro enquanto em matéria, também em estudos e trabalhos, e até podemos ter uma certa ambição de crescimento. Não devemos de forma nenhuma ficarmos estacionados, mas temos que fazer os nossos caminhos com humildade, com respeito ao próximo, com amor ao próximo, e quanto maior o degrau que conseguirmos chegar materialmente, maior tem que ser a nossa caridade para com o próximo também.